A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer vocês por mais uma vez estar aqui nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje vamos dar continuidade à nossa leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 6 e capítulo 7. Tá, gente, mas primeiramente gostaria de pedir se você pudesse deixar seu like aí, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Gente, se vocês compartilham esse vídeo, me ajuda demais, tá bom? Pedindo para as pessoas se inscreverem, tá? Compartilhando esse vídeo, deixando seu like me ajuda muito, vocês não têm noção, tá bom, gente? Mas eu gostaria de orar por vocês também, então se você pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de estar falando aqui do Teu Evangelho, Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que é a batalha, Senhor, mas obrigado por trazer cada um aqui este vídeo, Pai. Cada um que quer cada vez mais aprender da Tua Palavra, Senhor. Ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Eu peço que hoje o Senhor purifique nossos corações, Pai. Nos limpe, Senhor, nos lava, Senhor. Porque nós somos imperfeitos, Pai. Nós somos humanos, nós somos pecadores, Pai. Eu peço que o Senhor, com a Tua misericórdia, venha nos lavar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós, Senhor, e que venha nos dar entendimento da Tua Palavra, Pai. Com que Teu Espírito Santo decidir nos falar, Pai. Tocar nosso coração, porque só o Senhor conhece nosso coração e o que nós necessitamos ouvir, Pai. Fale conosco através da Sua Palavra, Senhor. Por favor, Pai. Isso é que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então, dar continuidade à nossa leitura ali no Evangelho de Lucas, capítulo 6 e capítulo 7 hoje, tá bom, gente? Por favor, se vocês puderem estar acompanhando ali com uma Bíblia, não importa se for física, não importa se for digital, o importante é estar ali acompanhando. Por favor, se puder estar acompanhando a leitura, é muito importante, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui à leitura, que ela começa no capítulo 6, que tem como título Jesus é o Senhor do Sábado. Aconteceu que, num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver o que ele faria com uma cura no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto que fariam contra Jesus. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês que, quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque o Pai dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão lamentar e chorar.
Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que o amaldiçoarem, orem pelos que maltratarem vocês. Ao que lhe bate uma face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê tudo o que pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque se até os pecadores amam aqueles que os amam, se fizerem bem aos que lhe fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também ele é misericordioso, o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida que estiverem medindo, vocês serão medindo também. Jesus lhes contou uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é de fato que ambos cairão num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Por que você vê o cisco no seu olho, no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não há árvore bom que dê mau fruto, nem árvore má que dê fruto bom. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apalham uva dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e a pratica. E este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas baterem contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, gente, esse é o final do capítulo 6. E a gente pode ver aqui nesse capítulo 6 que Jesus já começa dando uma lição que ele é o Senhor do sábado, né? E ali ele pergunta, né? Porque eles sabiam que os fariseus ali iriam criticar, ele conhecia o coração dos fariseus. E Jesus já sabia que ali, né, que os fariseus estavam criticando ele. Mas Jesus disse, né? Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus ali ensina, né? Ali a fazer o bem no sábado também, quando eles não faziam nada ali no sábado, Jesus nos deu esse novo ensinamento, né, que é para fazer o bem no sábado também, que ele é o Senhor do sábado, né? Aí depois nós podemos ver que Jesus se retirou para um monte para orar, passando uma noite ali orando a Deus, e depois disso escolheu seus 12 apóstolos, né? Que ali é Simão, Pedro, né? André, seu irmão, Tiago e João, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, Simão, que é chamado Zelote, Judas e depois Judas Iscariotes. E depois a gente pode ver o famoso Sermão da Montanha, ali, né, que se encontra lá em Mateus, do capítulo 5 ao 7. E aqui a gente pode ver uma abreviação desse Sermão da Montanha, né, em que Jesus nos ensina muita coisa. E ele nos ensina ali também a amar nossos inimigos, né, a dar emprestado às pessoas, a dar para as pessoas, né. E Jesus ali nos ensina para não julgar, para não condenar, para perdoar, porque da mesma medida que nós julgarmos alguém, nós seremos julgados, da mesma maneira que nós condenarmos alguém, nós seremos condenados, né? Então Jesus nos ensina para não julgar, para não condenar, porque nossos olhos, eles são maus. Eu mesmo, quando eu julgo uma pessoa, meu julgamento é muito duro com essa pessoa, sabe?
E eu imagino, se Deus me julgar com a mesma forma que eu julgo as pessoas, eu tô lascado, entendeu? Então Jesus ele nos ensina aqui, né, a não julgar para que nós não sejamos julgados, a não condenar para que nós não sejamos condenados, né, e a perdoar para que nós sejamos perdoados também. Isso é uma coisa que nós aprendemos, né, e nós estamos constantemente ali lutando contra, né, a julgar as pessoas, a condenar as pessoas, porque só Deus pode julgar, só Deus pode condenar. Isso aí é dele, né, e só ele, só por ele e só para ele são todas as coisas, né? Então só ele tem o poder de julgar. Se a pessoa vai ser salva, se a pessoa não vai ser salva, se a pessoa é boa, se a pessoa não é boa, não cabe a nós, cabe a Deus julgar, né? E depois a gente pode ver da árvore dos seus frutos, que a árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos maus. E depois Jesus fala do fundamento, que é ali quem... Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não façam o que mando, e não fazem o que eu mando? Ele fala, quem faz o que ele manda é como um homem que constrói uma casa em cima de um alicerce ali, que quando vem a chuva, a tempestade, bate ali na casa, porém não derruba. E aí quem não escuta o Senhor, né? Quem ouve e não pratica a palavra do Senhor, é semelhante a um homem construir a casa sobre a terra, sem alicerce, e quando a água bate contra ela, ela já desmorona, né? Então vamos lá, dar continuidade à leitura no capítulo 7, que tem como título A Cura do Servo de um Centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viessem curar seu servo. Este, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão que estava carregando e pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar com Jesus. Jesus o restituiu à mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que está para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que está para vir, ou devemos esperar outro? Na mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, mora nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, muito mais que um profeta. Este é aquele que está escrito: eu envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo: entre o nascido de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram toda a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou:
Aqui, pois, comparei as pessoas dessa geração. Aqui são semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Não tocamos flautas. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bêbado de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou Jesus para que fossem jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estava por detrás aos pés de Jesus, chorando e molhando-o com suas próprias lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher. É esta que está tocando ele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários, outro devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso eu afirmo a você que muitos dos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Bom, gente, nesse capítulo a gente pode ver a fé, né? Ali já começa na cura de um servo do centurião, em que tinha um servo de um centurião ali que estava doente, né? E aí esse centurião mandou outros servos ali para falar para Jesus, pedindo que fosse lá curar esse homem que estava doente. Porém, o centurião manda uma mensagem, ele não foi encontrar Jesus, né? E aí falou assim: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de receber em minha casa. Só fala uma palavra que meu servo será curado. Porque eu também tenho servos que eu falo uma coisa e acontece, né? E esse homem, esse centurião tinha tanta fé que era só Jesus falar que esse homem seria curado, que Jesus fala: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E a gente pode ver ali mais uma vez que Jesus, ele gosta quando nós temos fé. Ele ele presta atenção, ele se admira quando nós temos fé, né? E a gente pode ver da ressurreição do filho de uma viúva, depois de que Jesus vê ali a multidão, um velório, porém ele se compadece com a mulher, vai lá no caixão onde está o filho dela, toca no filho e ele fala, toca no caixão, né? E aí ele fala: jovem, ordena você que se levante. E aí o jovem levanta e começa a conversar normalmente, né? Depois a gente pode ver que João Batista chega e ele tá ali querendo saber, né? Ele mesmo que tinha ali visto tudo que tinha acontecido antes, o batismo de Jesus, mesmo visto tudo, ele ainda mandou seus discípulos ali para perguntar se Jesus era o Messias ou tinha alguém para vir depois dele. E aí Jesus fala: os cegos vêm, né? Aqui ó. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então Jesus ele fala ali que sim, é ele. E aí Jesus também fala ali, né, que João Batista é aquele que veio antes dele, né, que estava ali vindo as escrituras, e fala que ali também João Batista é o maior nascido entre as mulheres, porém no reino do céu ele seria o menor, né? Que ali, ó, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então ali no reino dos céus vai ser tudo glória, tudo glorioso, né? Tudo pra honra e pra glória do nosso Pai. Imagina que lindo que vai ser, né? E ali a gente pode ver depois a pecadora que vai e chora aos pés de Jesus, derrama óleo ali, perfume nos pés de Jesus. E aí os fariseus ficam
fica falando, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele ia saber que ela é uma pecadora, não ia nem deixar ela estar fazendo isso. Porém, Jesus fala, ele fala com uma parábola, né? Que tinha pessoas devendo 50 denários e tinha outros devendo 500 denários. E aí, como os dois não podiam pagar, a dívida dos dois foi perdoada. Ele pergunta a Simão, o fariseu, né? Quem que estaria mais feliz com isso? Aí o fariseu responde, quem foi perdoado 500. E ali a parábola quer dizer dos nossos pecados, né? Que tem pessoas que têm muitos pecados, tem pessoas que têm poucos, não tantos pecados, não poucos, né? Mas não tantos pecados. Porém, muitas vezes as pessoas que têm pecados mais perdoados são mais gratas a isso, né? Por muitas vezes, então ali ele quer nos ensinar isso, né? Que não importa quantos pecados a pessoa fez, foram pagos todos os pecados. E por muitas vezes a pessoa que cometeu mais pecados, quando ela se arrepende, ela ama muito mais, né? E Jesus quer nos ensinar isso, tá? E então essa foi a leitura de hoje, gente, capítulo 6 e capítulo 7 de Lucas. Muito obrigado por ter ficado até o final. Se você puder deixar seu like aí, se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Desculpa, apareceu uma mensagem aqui, tá bom? Mas se você puder se inscrever no meu canal, deixar seu like aí, né? Curtir, enviar essa mensagem, compartilhar, me ajuda demais, tá bom, gente? Eu gostaria de fazer uma oração por vocês agora. Pai, obrigado por essa leitura, Senhor, que o Senhor nos deu hoje. Pai, obrigado por teu Espírito Santo ter aberto nossos olhos, Senhor, aberto nosso coração. Mesmo quando lemos a palavra aqui do Senhor novamente, o Senhor tem mensagens novas a passar para nós, Senhor. Eu sou grato por isso, porque o Senhor fala conosco através da sua palavra, Pai. Peço que o Senhor abençoe a família de cada um representado aqui, Senhor, e que o Senhor venha dar consolação, Senhor, venha dar saúde, Pai, a todos, Pai. Obrigado por mais uma vez ser misericordioso conosco, Pai. Isso que eu te peço, já venho te agradecer. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente. Fiquem com Deus.